Shalom, shalom, mais um podcast comigo, Fernanda Rivka, programa Shema Israel. Quero agradecer você que já está aí, curte, compartilha, se você não é inscrito no canal, se inscreva e vamos para mais um podcast. Hoje assim, bem diferente, porque hoje eu estou aqui com o pastor, meu amigo, Marco Fidelis. E o que a Rivka vai falar sobre judaísmo com o pastor? Pois é. Eu coloquei até um tema, pastor, um pouco polêmico. Oposição à Torá? Primeiro eu quero que ele se apresente. Ele é um dos donos aqui desse estúdio, que eu faço o Shema Israel, e que, pelo feedback de vocês, por esse programa, a Luz da Torá tem alcançado muitas casas, muitas famílias e tem virado a chave. Então, pastor Marcos, eu quero mandar um beijo também para o pastor Toninho, que são os donos aqui, eles têm mérito diante disso. Pastor, quem é o pastor Marcos Fidelis? Conta pro pessoal, que o pessoal não te conhece. Boa noite, internautas da TV Gospel Barueri e do programa Shema Israel, né? Esse programa que é o carro-chefe aqui da TV Gospel. A Fernanda Rivka, ela é a âncora aqui desse programa aqui, é campeã de audiência aqui da nossa TV aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, Fernanda. Eu também. E agradecer a Deus por essa oportunidade de poder participar, compartilhar um pouco das nossas experiências, né? E conversar um pouco aqui com seus irmãos, meus irmãos judeus. Baruch né? Hashem, E vamos para cima. Vamos para cima. Bom, pastor faz parte do Ministério Assembleia de Deus, pastor? Eu sou pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu pastorei a igreja há 10 anos. Né? Hoje eu não pastoreio mais igreja, mas continuo exercendo o meu ministério pastoral. Baruch Hashem. Então, eu queria saber, eu sei, né? O pessoal pergunta assim, como que nasceu o Shema Israel? As pessoas, às vezes, né? A maioria, né? Acha que a gente tem tenho vontade de ter um podcast. E vai no estúdio e as coisas acontecem. Mas o Shema Israel não foi assim. E como o pastor Marco tem mérito nisso, é ele que vai contar. Como que surgiu? Como que foi isso, pastor? Na verdade, assim, Fernanda, eu vou contar do comecinho para você entender como que a gente surgiu. A gente surgiu em outra TV, que eles também faziam podcast, faziam shows, né? E eu e o Toninho começamos a fazer alguns cultos, alguns programas, trazer algumas pessoas para cantar, trazer uma palavra. E aqui a gente sempre fazia no período da tarde, às 18 horas, né? E cresceu, né? Estourou a audiência. Teve uma vez que a nossa audiência lá deu, acho que 1.250 pessoas online, 6 horas da tarde, né? Foi muito bom aquilo ali. E passar do tempo, a gente não sabia que a gente tinha um público de pessoas que gostava do nosso programa, né? E devido a algumas ideologias da TV e a nossa, por conta de sermos pastores, de professarmos a nossa fé e de não queremos misturar as coisas, né? E é muito difícil, porque é uma linha muito fina entre o santo e o profano, né? Então, a gente preferiu se retirar. E aí o Toninho falou assim, poxa, Marcão, a gente vai ficar parado sem fazer nada. Alugamos um espaço que era próximo daqui desse estúdio onde a gente está, uma sala pequena, e começamos a montar. E no início a gente pensava só usar um celular e fazer o podcast, né? E foi crescendo, foi chegando pessoas, né? Fomos orando, pedindo direcionamento a Deus, o que iríamos fazer. E dentro desse contexto todo, o que a gente procurava? A gente procurava pessoas que vinham agregar outras pessoas, que tinham redes de relacionamento. Né? Pessoas que poderiam crescer, pessoas que, na verdade, a gente vê que tinham um talento, né? E às vezes a pessoa nem sabia o talento que tinha, e a gente começou a procurar pessoas. E a gente sempre convidava pessoas que a gente sabe que tem um potencial de fazer um programa, mas sempre voltado para aquilo. Quando a gente instituiu e fundamos a TV, a gente colocamos um princípio de não misturar o profano.
Se é gospel, a gente sempre vai fazer algo voltado para Deus, algo voltado para a palavra de Deus, algo agora tem a Torá. Baruch Hashem. Era a Torá, porque é algo assim que a gente nunca esperava de ter judeus aqui fazendo o programa conosco, né? Sim. Mas a gente sempre abriu para músicos, né? Talk show, que a gente tinha um Sim, talk show aqui do Ed, né? O sim. pessoal que traz entrevistas dos evangélicos. Então, a gente sempre teve essa separação. A gente teve algumas propostas de fazer programas de futebol, programas de moto, tal, de carro, e a gente entendeu que não era aquilo que Deus ele queria para a gente. Então a gente sempre voltou sempre mais para a parte religiosa, né, e para o sagrado. E quando eu falei com você aquela última vez que a gente se encontrou aqui no Belval, numa reunião que tinha, tal, a gente começou a conversar sobre a palavra, né? E você me falou um pouco do seu chamado, né? Como que o Yeshua chamou você, tal, que você sentiu, né? Que Deus tinha algo maior para você, algo para a tua vida, né? Eu já tinha o meu programa aqui, que era o Pod Fidelis, né? Que era realizado nas quartas-feiras, 8 horas da noite. E eu te chamei, convidei você para participar. Sim, eu lembro que a gente estava numa reunião política, lembra? Foi, reunião política. Uma reunião política. E eu estava já de saída, você lembra ali do balcão, conversando com duas moças, e eu acho que eu estava falando sobre, acho que eles estavam perguntando. Você estava ali do lado, você lembra? Lembro. E aí você falou, ó, não pude deixar de ouvir, né? E aí nós começamos a conversar da minha transição, que eu também fui uma pastora, né? E aí contei e... Você falou, você vai? Que dia? Era uma segunda-feira. Você falou, quarta. Eu falei, tô dentro. Falei, vou lá. O que te chamou a atenção naquela hora que eu estava falando com as pessoas? Você acha que foi, assim, algo de Deus preparado? Foi o que SUS? Falou, que é isso aí? Vou ver o que é isso. O que você acha? Não, na verdade, quando a gente ouve a palavra, assim, judeu, a gente sempre tem aquele pensamento, assim... De dizer assim, o judeu, Jesus foi judeu, então a gente sempre quer conhecer mais sobre a cultura judaica. Sim. Então sempre há uma curiosidade de conhecer os costumes, como que vocês estudam a Torá, né? O que é aquilo que é primordial para vocês na convivência. Então tudo isso, na verdade, assim, a gente sabe que o judeu conservador, que é o ortodoxo, eles são muito fechados, né? Sim, bastante. Eles são muito fechados. Então, eles não têm muito interesse em compartilhar o conhecimento que eles têm. Não tem. Né? Então, quando eu conversei com você e tive aquela aproximação, poxa, eu vou levar essa mulher no podcast para compartilhar isso com o meu povo, a experiência que ela teve com Deus, que é o Deus dela, que é o meu Deus, né? Para compartilhar. E tanto assim que o seu programa naquele dia lá foi um estouro também. Foi muito né? positivo. Foi um estouro também, porque entrou muita gente, o pessoal da igreja também gostou muito, ficou muito curioso em conhecer os usos, os costumes, a cultura de vocês, porque eles não conhecem muito a respeito disso, né? E me chamou a atenção, eu senti algo da parte de Deus, porque a gente não é levado aleatoriamente, tudo a gente pede uma direção para Deus, para a gente fazer algo, né? Então foi isso que me trouxe trazer você primeiro para o podcast e depois de conversar com você no podcast, da gente ter uma conversa legal ao vivo, eu vi que você realmente tinha um chamado voltado para compartilhar aquilo que você recebeu, né? Então, assim, é muito triste quando a gente tem um conteúdo, a gente tem algo de Deus e a gente guarda só para a gente passa a ser pessoas egoístas, porque tem pessoas que precisam do conhecimento que você tem, da experiência que você tem, né? E a gente vê que a gente nunca conhece a Deus. Verdade. Tem pessoas, não, eu conheço o meu Deus. Não, a gente não conhece Deus a fundo. Porque quando a gente fala de Deus, a gente sempre vai se surpreender. Deus sempre vai fazer algo surpreendente. Foi como o bandido lá na cruz, né? Tinha um do lado esquerdo, o outro do lado direito, né? O outro, se tu és o Cristo, né? Tira-nos daqui, mande que a gente desça aqui, salva tu e a nós, né? Mas o outro, humildemente, o que ele disse assim? Olha, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, né? E hoje tu estarás comigo no meu reino.
Ele quebrou todos os protocolos ali voltado para a salvação. Então, hoje a salvação é um mistério. Quem pode dizer que está salvo e não pode? A salvação, ela pertence a Deus, né? Ele que vai dar. Então, a gente vê que Deus ele sempre vai nos surpreender em tudo. Né? Até mesmo quando a gente olha dentro da Bíblia, a gente vê que algumas coisas que Jesus fez e que confundiram os judeus, os saduceus, né? Os fariseus. Sim. Né? E por isso que eu te chamei aquele dia para você participar do nosso programa. Né? E foi ali que começou o Shema Israel. O Shema Israel, isso. Quer dizer, primeiro eu fui convidada pelo pastor Marcos, vim aqui, fiquei feliz, né? Achei que também foi positivo, fiquei feliz de poder passar um pouquinho dos nossos costumes, da nossa fé. O pastor ficou até uma hora emocionado ali. Posso colocar no meu playlist? Vou colocar, talvez você procura só no meu playlist ali, mas eu vou colocar essa entrevista que eu tive, que o pastor fez comigo. Depois de um tempo, ele me convidou, né? E para mim foi um desafio, porque ele estava falando de coisas que confundem. O judeu, de fato, ele é bem fechado. Até entre aqueles que têm Yeshua, tem Jesus como Mashiach, ainda são fechados. Hoje está mais aberto, mas ainda são, principalmente no acolhimento. A mulher judia já fica muito mais difícil dentro da cultura. Então, assim, para mim foi um desafio. E ter sempre pessoas para compartilhar conhecimento, que na realidade não são os meus, eu procuro ter vozes aqui para que as pessoas possam ouvir. São de difíceis acesso e aqui no Shema Israel, através daqui, as pessoas conseguiram detectar pessoas que apareceram e com a voz delas também a Torá chegou. Eu recebo muito feedback assim, pastor. Através do programa Shema Israel, eu conheci Rabino tal, e minha família agora está em Techuvá, nós tivemos um entendimento, nossa vida mudou, e isso e aquilo. Então, eu acredito que o Shema Israel, ele colocou muitas coisas, né, muitas pérolas para muitas pessoas, e com isso a vida delas mudaram. E eu sou muito grata, eu queria muito fazer esse programa, faz já mais de um ano que eu fui convidada, podcast, e eu acho que o Shema Israel começou em fevereiro. Agora, o que eu queria falar, oposição à Torá. O senhor acha que, como pastor, a maioria dos cristãos abraça o povo de Israel ou tem alguns que são assim, não, esse povo não sei não? Olha, dos cristãos, você está falando? Isso, os evangélicos. O que o senhor acha? Então, os evangélicos, em todo segmento existe preconceito. Sim. E pessoas críticas. E qual que é a dificuldade das pessoas? Delas vincular o amor e a lei. Uhum. Eu acredito tanto do cristão quanto dos judeus, eles têm essa dificuldade. Sim. De vincular o amor e a lei. Né? E o correto que Jesus sempre fez foi olhar as pessoas com amor. Sim. Né? Então, existe, sim, né, oposição. Claro que existe, porque, na verdade, eu sempre vou querer fazer valer a minha opinião. Sim. Eu estou certo e eles estão errados. Nós vamos subir e eles vão ficar. Né? Existe muito... Você sabia que nós não vamos subir? Né? Nenhum, nem outro? Nenhum, nem outro. Mas isso é um tema para outro dia. Então. Isso aí é forte. Por que eu estou perguntando isso para o pastor? Eu tenho pessoas, pastor, que eu convido, judeus, né? Que eles, a princípio, recebem o convite para estar aqui comigo. Aí ele fala, eu não conheço. Manda o link para mim ver um episódio. Eu mando um link. Aí, quando demora um pouco, eu já sei. Eles falam assim, olha, eu gostaria muito, sucesso no seu projeto, mas eu não me sinto confortável de estar numa plataforma gospel. E aí eu fico pensando, né, onde que eles gostariam de falar sobre Torá, né? Não entendo. Mas respeito, é o que o senhor disse. As pessoas, elas querem que prevaleçam
o que elas pensam. E o que elas pensam, elas acham que é o correto. E, assim, um cristão, um pastor, que abriu aqui para que a luz da Torá chegasse a tantas casas. Não foi nenhum rabino que falou, vamos fazer um programa para que a luz da Torá pudesse chegar. Mesmo nós temos divergências nos pensamentos, sim. Muitas, opiniões, mas né? Sim, mas nos respeitamos e mesmo assim o senhor e o pastor Toninho falou assim, vamos levar a luz da Torá, porque as pessoas, tem gente que tem que chegar e foi um canal de bênção. Então eu fico pensando assim, quem se opõe à Torá? Será que é o cristão, o pastor, que está abrindo para que a Torá chegue? Ou, às vezes, algum judeu, ou até entre aspas, que acha que por um canal gospel, talvez ele seja muito elevado para estar aqui, ou talvez ele pense que, sabe? Então, assim, fica o pensamento. Tem um rabino que fala assim, devemos ser pensantes. O senhor sabe que eu tenho cristãos, eu tenho muitos judeus que me seguem na rede social. O senhor sabe que às vezes eu tenho mais like? Eu não sou muito ligado em like, porque eu acho que isso tira o foco. Eu sou ligado naquilo que a Rachene manda fazer. Dali para frente é com ele, já não é comigo. Mas minha filha, às vezes, ela fala, olha, isso, aquilo, fulano comentou, eu falo, nunca respondo, às vezes um comentário ruim, deixa. E ela fala muitas vezes de like. Esses dias eu estava parando com ela. Você não acredita que, às vezes, pessoas do meio não são capazes de curtir o quê? Não a mim, eu não levo eu levo a Torá. Eu levo as pessoas que estão aqui. Não. E, às vezes, eu vejo muitas pessoas do meio evangélico que me chamam, que falam, olha, eu amo o seu povo. Olha, eu gosto, eu acompanho o seu programa. Então, quem faz oposição à Torá? Às vezes eu me pergunto. São os nossos próprios irmãos, que são... Sabe, o Roshi Nenê, ele tem uma frase. E eu tenho que falar que a frase é dele, porque se na Torá isso aí chama-se roubo de consciência. A gente pega o que os outros fazem, fala e fala que é da gente. E é ele que fala essa frase. Ele fala assim para mim, Rivka, Yeshua fala que há poucos trabalhadores para minha vinha, poucos operários. Mas a gente vê tanta gente, só que há poucos para a vinha do Senhor, há muitos para a própria vinha. É profundo, hein? Profundo. E ele está certo. Então, quando eu já fui muito criticada, né? Nós já falamos um pouco sobre isso, porque a minha visão não é focar em A, porque a minha opinião é melhor, que nem o senhor disse. Mas existe muito machismo entre os judeus? No ensino, sim. No ensinar, sim. Eles acham que a mulher é mais para cuidar dos filhos, a gente tem nossos próprios mandamentos. E eu acho assim, minha visão, você não pode negligenciar o principal para outra pessoa. Não é outra coisa. Agora, há coisas específicas de Hashem. Por exemplo, nós tivemos uma juíza, né, na própria Bíblia. E por que não chamou o marido dela? Ela era casada. Mas resolveu chamar ela. As matriarcas do nosso povo foram pessoas de evidência, profetisas. Então você é uma evidência. Para o Hashem. Profetiza aí, a Débora aí. Devorar, isso aí, mesmo. Né? Então eu acho que eu me coloco assim, ó, eu sempre falo, Hashem, eu quero ser um canal, né? Então, às vezes, eu não tô aqui para ensinar. Às vezes eu venho, mas eu tenho mais, hoje eu aprendi com você, tenho certeza que as pessoas aprenderam. E os sabinos que vêm aqui também. Então, eu tô feliz. E eu sou só um canal para depois eles procurarem os rabinos, os roxos, os morês, para seguir, né? Mas assim, o que as pessoas não conseguem analisar, Fernando, é o seguinte. Já faz quantos anos você está com o programa aqui? Já vai fazer 2 anos, né? Já vai fazer um ano agora, em fevereiro, o Shema mesmo, que eu vim aqui com você já fez um ano, mais de um ano. Quantas pessoas não já se aproximaram de Yeshua através desse programa?
Muitas. Quantas pessoas estavam paradas, frustradas, muitas. e se levantaram por conta das palavras que foram ditas. E aí a gente coloca em evidência. Será que esse programa Shema Israel não é de Deus? Claro que é, não tenho Então, dúvida disso. Nenhuma. E por que oposição se é de Deus? Né? Por que oposição se é de Deus, se está dando fruto, se as pessoas estão chegando mais próximo da Torá, procurando estudar mais a Bíblia, né? Se preocupando mais com a eternidade? Por quê? Sim. Né? Se nós todos vamos lá. Ou será que não é um orgulho? Um orgulho. Um orgulho do homem. Um orgulho do homem. E pelo fato de ter uma mulher também na frente de um pode ser, pastor. Que tem muita audiência e acha assim, de repente, deveria eu que estar lá. Mas Deus escolheu você para estar aqui. Sim. Não é verdade? E eu acho que mais doida que eu, assim, não tinha outra pessoa pra fazer isso, não. A Rachel sabe exatamente. Não é doida, é que você se descobriu, você deu um sentido maior pro chamado que Deus tem na tua vida. Sim. Né? Deus deu um sentido maior e você está pregando aí a Torá, as pessoas estão retornando. Né? Retornando. Não é se convertendo, né? Não, retornando. Né? Você fala retornando como? Por exemplo, ela está querendo Ela está querendo que eu retorne. Ele está retornando e não sabe, gente. Eu já falei isso no primeiro podcast com ele. Retornando como? Pastor, por exemplo, as pessoas que entram em contato comigo, dão esse feedback, aí eu sinto que elas estão realmente assim, impactadas, entenderam alguma coisa. E aí, mas se sentem longe de uma sinagoga. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Aí eu convido, você quer fazer parte então desse grupo? Quando eu vejo que realmente a pessoa tá nesse retorno. E aí elas vão. Elas já conhecem Yeshua. Não precisamos falar de Yeshua para elas. Elas já conhecem. O que elas estão fazendo? Elas estão retornando para conhecer o que elas não conhecem ainda. O que é? Guardar o Shabat. É a pureza familiar. É o que a mulher deve fazer na casa. E aí é muito, muito gratificante para mim ver cada mulher que nunca tinha feito fazer o pão trançado e fotografar, colocar ali no grupo. Então, eu tenho mérito e o senhor também. Que legal. Cada coisa que é feita a mérito, né? Então, eu quis, assim, eu vejo, eu sinto, sou grata, né? E queria que as pessoas entendessem, porque muitas vezes elas me perguntam, como que é? Você que teve essa ideia e foi buscar um estúdio? Não foi. Essa ideia, primeiro, foi no coração do Eterno. E o senhor e o pastor Toninho foram sensíveis, porque eu não sei se eu seria como vocês, porque muitas coisas que é falada aqui são totalmente contra aquilo que vocês acreditam. E a gente dá liberdade, né? A primeira coisa, eu falei, eu tenho liberdade? Ele falou, tem. Falei, Baruch Hashem, então. Eu lembro disso. Mas é difícil, né, pastor? Então, eu admiro, né? Admiro, sou grata. Cada vez que eu peço a Hashem para abençoar, peço para abençoar a sua vida, do pastor, do estúdio. E porque vocês têm mérito em cada pessoa. Talvez a gente que está do povo não terá tanto quanto o senhor, que abriu essa porta. Então, é uma coisa realmente forte e muitos não conheciam dessa história que eu queria compartilhar. E chamo ele que abriu aqui para que você hoje pudesse estar nos ouvindo, para que pudesse chegar. Mas, Fernanda, as pessoas hoje, o mundo anda muito vazio. Muito. E o mundo, eles procuram Deus. E às vezes eles vão procurar Deus onde Deus não está, na bebida, nas drogas, na prostituição, em diversos lugares, né? E tem pessoas que têm essa propriedade, essa divindade do céu, de atrair a presença de Deus. Sim. Né? E é certo que nós estamos aqui num programa e Deus está trabalhando neste momento na vida das pessoas que estão nos ouvindo ali, ouvindo que vão ouvir essa ainda. mensagem, que vão ouvir Sim. essa mensagem, e eu tenho certeza que elas serão tocadas através desse programa. Não tenho dúvida. Então, com certeza, a sua vinda para cá, para a TV, foi um chamado de Deus, foi uma porta que Deus abriu para ser um instrumento, né, para trazer as pessoas.
no templo de Deus, né? Porque o templo é do Senhor, né? O templo do Senhor. E você tem esse potencial que você nem mesmo sabia que você tinha esse potencial, né? De estar levando de estar maestrando esse programa com tanta excelência que você tem. Isso é um chamado de Deus, né? Isso é um chamado de Deus. Como você disse, é o primeiro programa que você está na frente. Eu acredito que desse virão mais, né? E eu acredito que a tendência é crescer mais, que as pessoas venham conhecer mais a cultura de vocês, né? Venham procurar estudar a Bíblia, ouvir o que a Bíblia tem a dizer na sua profundidade, na sua essência, né? É o que eu também quero. Eu tô falando que ele já tá fazendo texto vai e não tá sabendo. Eu tenho que trazer um kippah pra ele, eu tenho que trazer. Próxima vez ele já vai vir com kippah. Que Baruch Hashem, que quer dizer que eu sei que há um Deus sobre a minha vida. E você sabe que há um Deus sobre a sua vida. Né? É só isso que nos caracteriza. Olha, pastor, o que você queria falar? Eu ainda tô assim, porque eu falo, caramba, às vezes a gente tá aqui assim, tem bastante pastor. Você falou algo, né? A semana passada que a gente esteve aqui conversando aqui antes das eleições. Sim. Né? A gente estava aqui, estava eu, o Felipe, né? Aí eu vi que o Felipe ficou encantado, né? Olhava os olhos dele, você falando, e os olhos dele brilhando e tal. Aí a gente falou sobre a virada do ano, né? Do ano Sim, novo, já teve aqui, Rosh Hashanah, já virou. Né, tal. Aí eu tava em casa, né? E eu vim correndo para casa para orar, né? Sim. Para orar às 17h40. E eu tava atrasado. Aí ele me ligou, pastor, eu já tô aqui de joelho com a minha esposa aqui, orando aqui. E, rapaz do céu, foi um Pentecoste aqui em casa aqui, fechei a porta do quarto aqui, entrei com a minha esposa aqui dentro do quarto aqui, oramos, foi um Pentecoste aqui. Não, eu também já vou orar, o portal não fechou ainda. Eu também vou orar. Gente, isso que eu falo. Eu vim aqui um dia, né, pra gente falar sobre política. E tinha 4 pastores. Vocês acham que eu ia perder a oportunidade? Ela gosta do front. Eu fui. E eu vi que ele ficou. Eu vi pra eles falaram, para, senão o pastor já vai querer pegar o kippah. E nós estávamos falando sobre isso, né? Era véspera de Rosh Hashanah. E eu falei, olha, hoje vai ter um portal. O livro vai se abrir, os decretos vão ser dados. E eu vi que ele ficou bem assim. Aí eu lembro que você falou assim, eu vou estar. Eu falei, entra do jeito que você sabe. É um portal, tá aberto. E é isso que ele está contando. Então, a gente não perde a oportunidade. Verdade. E eu creio que Hashem deu bons decretos. Para você, pastor Felipe, para o programa, para nós, para quem está nos ouvindo. Nós acreditamos nisso daí, vivemos isso daí. Mas isso você aprende, como está lá já no Novo Testamento. O oráculo da palavra está com o judeu. Que oráculo? Esses oráculos. Que dia que o portal está aberto, o que acontece nesse dia, como eu faço determinadas coisas, para que minha vida ande melhor e que Hashem esteja mais próximo de mim. Né? Que ele fala, se você ouvir atentamente, obedecer meu mandamento, que eu estou te falando aqui, tudo vai bem na sua vida. Então, é mais ou menos isso. E eu gosto muito. E, assim, entre nós, começo, quando a gente está aqui brincando, né? Tem vários pastores aqui. Eu percebo que vocês gostam de ouvir, mas há um respeito. Sim. E as diferenças, né? E eu sempre falo, a gente tem 12 tribos, mas a gente só tem um povo. E eu luto, pastor, até no Shema Israel eu levanto essa bandeira. A minha tribo, ela pode usar Kisui, né? Kisui Roshi. A outra tribo usa peruca. Eu já fiz um programa sobre isso. Mas eu acho que as pessoas têm que entender que se uma usa peruca, ela não é nem melhor e nem pior do que a outra. E até que não usa. Nós somos povos diferentes, maneiras diferentes. Mas quando você começa a achar que a minha maneira, essa é a perfeita, eu acho que você já perdeu a visão de muitas coisas. Né? Vou falar uma pérola aqui. Um midrash. Conta.
Yosef, José, o justo Sadik lá do Egito. Tem um midrash que fala que Yosef passou por muitas provações que ele teve, né? A venda dos irmãos, pelos irmãos, prisão, tudo que a gente já sabe. Diz que Yosef era muito bonito, forte, sábio, justo. Diz que ele nem doente ficava, fisicamente. Só que ele tinha outra doença. Duas. Uma, que eu acho que uma é bem semelhante à outra. Ele tinha soberba, por isso ele falava para o pai dos irmãos. E até de forma injusta. Porque um dia ele chegou, viu os irmãos comendo, voltou para o pai e falou, olha, se não fizeram nada. Ele não sabia se não tinham feito nada. Ele julgou desfavoravelmente. Um judeu nunca deve julgar desfavoravelmente. E depois, diz esse midrash, que quando ele estava bem na casa de Potifar, ele começou a achar que ele era muito bom e que tudo que ele tocava prosperava. Hashem falou assim, espera um pouco, você vai passar um tempinho na prisão para saber que quem faz sou eu. Então, quando a gente começa a achar que por nós as coisas é que dão bom, eu acho que a gente sempre tem problema. Eu tenho muito cuidado com isso. E quando, assim, eu vejo no nosso meio, e já tive também no sistema religioso e vejo, que ainda não há essa unidade entre divergências, e no judaísmo eu amo muito porque há muita diversidade, e isso é muito bom. Porque se eu sou diferente de qualquer pessoa, então o povo também é, e ninguém tem que ser como eu, para ser certo. Ou para ser bom. E eu acho que essa é a grande pegada da vida, da gente viver bem com as pessoas. Eu vou em todas as comunidades, as pessoas que vieram aqui, eu tenho amizade com todas. Baruch Hashem. Isso foi uma bênção, um presente de Deus. Eu entro, eu me encanto, né, com cada um da sua forma diferente, às vezes da minha. Mas eu consigo encontrar Deus ali. Deixa eu te perguntar algo, aí você já me despertou uma curiosidade, né? Claro, fica à vontade. Tem as 12 tribos. 12 tribos. Né? As 12 tribos, elas têm costumes diferentes? Tem 12 tribos, tem costume diferente. Vou te falar como. Por exemplo, a tribo de Levi. Vamos pegar lá na Bíblia, a tribo de Levi. O que ela fazia, a tribo de Levi? Era só para o serviço. A tribo de Zebulon. A tribo de Zebulon já era uma tribo que trabalhava, que trazia o sustento, mas que ajudava a tribo de Levi. Então, você concorda que a visão da tribo de Levi é diferente da de Zebulon? Sim. As nossas tribos também. Tem uma tribo que é mais conservadora. Então, as mulheres de maneira nenhuma saem mostrando o cabelo, gostam de andar mais tudo fechado, preto e branco, peote, mais conservador. Talvez seja uma tribo de Levi. Agora já tem uma outra que já não é. Já tem uma comunidade mais aberta, já o trabalho, mais sustenta, mais faz tzedaká, faz caridade. Agora, por que esta é melhor do que aquela ou vice-versa? São diversidades, onde Deus trabalha conforme Ele quer. Hashem trabalha conforme Ele quer dentro daquilo. O que para nós não pode não ter, assim, não está cumprindo Torá. Mas a maneira, cada um sabe a sua com Hashem. Sabe? Então, o estudo da Torá é um só. Um só. Todo mundo naquele horário lá que eu te falei, tá acendendo as velas. Todos os judeus. Todos. Tá. Agora, os usos e costumes são diferentes. Eles podem mudar os usos e costumes. Sim. E me diz uma coisa, existe conflito entre vocês nessas questões, nessa diversidade? Assim, não falada, não chegado e falada assim um pro outro, né? Eu quero impor porque vocês estão fazendo errado, assim. Dentro da comunidade? Dentro da comunidade, dentro de vocês, quando... É assim, eu vou dar minha opinião. Não deveria ter, sabe? Não deveria ter. A maioria não tem. Porque o judeu, parece que não, pastor, mas nós somos livres. Nós somos livres. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Shabat vocês não fazem nada. Sabe, enquanto as pessoas estão no sábado, na sexta-noite, para mim já é sábado.
estão aí na balada, estão bebendo. Eu tô sentado numa mesa com a minha família, com a Hashem, num banquete, sabe? Tendo o melhor que a terra pode me dar. No outro dia, a mesma coisa. Tô feliz, tô arrumada, tô com a minha melhor roupa. Tô, sabe, feliz. Então, eu sou livre. Às vezes as pessoas estão trabalhando nesse dia, mas eu não estou, porque eu sou livre. Então, nós somos livres para muitas coisas, né? Agora, tem, assim, as que às vezes querem colocar certas coisas que são cercas. O senhor vai entender. Por exemplo, eu não sei se a Assembleia de Deus ainda fala para não cortar o cabelo. Antigamente sim, né? Os conservadores, isso, né, a gente perdeu muitas pessoas por conta disso. Cabelo, televisão, isso, tal. Hoje não tem mais isso aqui, mas ainda existe algumas igrejas no Nordeste ainda que eles seguem isso na risca. Né? Eles são totalmente contra que corta o cabelo, televisão, né? Mas isso tudo foi perdendo a força no decorrer Então, agora, anos, vamos né? supor, na Bíblia, onde está escrito que se uma mulher cortar o cabelo, não vai falar aquela parte de raspar, porque é um outro contexto. Não, na verdade, isso são usos e costumes. Usos e costumes. Né? A Bíblia é um livro de liberdade. Isso. Onde você é livre para servir a Deus, para adorar a Deus. Né? Então, a gente sempre tem esse conflito cultural. Cultural. Né? Um conflito cultural que nem a gente tem uma proibição dentro do nosso ministério, da nossa doutrina, de não beber vinho. De não beber vinho, né? Nosso pastor ele sempre fala assim, nem dado muito e nem o pouco, né? Por quê? É uma prevenção, na verdade. Né? Vamos colocar uma cerca que ele pôs para cuidar do povo. Prevenção. Por quê? O que eles pensam assim? O camarada ele veio para a igreja, aceitou a Cristo como Salvador. Ele era alcoólatra. Sim. Se libertou, tal. Se ele beber uma taça de vinho, vai querer beber a garrafa. Ele vai ter uma recaída. Sim. E tem sentido. Todo. E tem sentido. Uma pessoa que for usuário de droga, se ele continuar andando com um cara, ele se libertou e ele continua andando com um cara, ele nunca vai conseguir a libertação. Sim. Porque quem já foi usuário de droga, na verdade, dentro da psicologia, eles dizem que nunca estão libertos. Na verdade, assim, ele pode sempre estar virando a chave novamente e retornando a voltar a fazer aquilo. Verdade. Né? Então, tem essas prevenções. Mas tem coisas hoje que a gente vê que não tem muito sentido. Por exemplo, o senhor entrou numa você coisa... se torna mais espiritual porque você cortou o cabelo ou você deixou de cortar. Você entendeu? A não ser que você fez um voto com Deus ali, mas aí é você e Deus. Né? O senhor falou do vinho. Por exemplo, pela Torá, pela Bíblia, para nós não, está na Bíblia, não é pecado. Não. Nós bebemos vinho. Não, a Bíblia, quando ela fala do vinho, ela fala da questão do excesso. O excesso nunca é bom em nada. Do excesso, né? A Bíblia fala a questão do excesso. Tanto que a gente uma vez estava conversando na escola bíblica dominical, né? E a gente estava se referindo às propriedades do vinho, que o vinho naquela época de Yeshua era usado como antisséptico, né? O vinho, ele traz alegria no casamento, quando Jesus foi lá, transformou a água em vinho, né? Acabou o vinho, acabou a alegria, não é verdade? Sim, então, a gente sabe, é uma bebida espiritual. Tem pessoas que são muito radicais. Mas o que eu quero dizer, por exemplo, eu não posso falar assim, essa pessoa que já teve problema, é bom não beber? É bom não beber. Agora, eu não posso falar para ela que se ela beber, ela está em pecado. Aí já é um erro. Então, no judaísmo, ele dá essa liberdade. Olha, você pode beber. Aqui, por quê? Porque a Torá não diz que não pode. Eu prefiro não. Baruch Hashem. Mas se você beber, você não está em pecado. Então, assim, a gente é bem livre. Eu vejo que nem outro dia uma moça me chamou sobre isso. Ela tem problemas na família, ela estava um pouco confusa, porque, de fato, ela vai ouvir que não é pecado pela Torá. Eu expliquei para ela. Eu falei assim, você concorda que um judeu que nasceu, teve um lar, ele nasceu ali, ele não se embriagou, ele tem um outro... O vinho que vocês tomam,
É vinho mesmo. É o vinho puro, suco de uva? Não. Fermentado ou é o vinho trabalhado, que ele tem lá a porcentagem de álcool? Não, é um tal. vinho, a única coisa que a gente toma cuidado que é um vinho kosher, um vinho lícito que vem de Israel, né? Onde não foi um idólatra que fez, onde foi um judeu que fez, mas é um vinho. Tem algumas peculiaridades, assim como o alimento, né? Que o senhor falou. A gente Ele come... é 100% suco de uva? Não, ele é um trabalhado vinho. na barrica? Não, então ele é um vinho Ele é um como vinho. os outros, só que é um judeu que fez esse vinho. É um vinho. Ah, tá. Porque não sei se eu estou certo, é uma dúvida. O vinho que antigamente os judeus... Tomava, não tinha álcool? Eles tomavam, era um vinho o quê? Que eles trabalhavam ele... Porque o suco de uva, se você deixar ele fermentando dentro de uma barrica... Tem uma coisa pra te falar. Diga aí. Não é nada disso, vai. Fala aí. Vamos falar. Vamos parar. Nós brindamos, lehai, a vida. Mas se você não precisa... Não é uma coisa que ninguém se embriaga, não tem isso, assim, sabe? É uma coisa espiritual. Quando nós fazemos o kiddush no Shabbat, então a gente pega um pouquinho, assim, de vinho. E aí o pai de família fala... Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafem. Bendito sejas tu eterno, Rei do Universo, que tiraste qual que é? Aqui me deu um branco, é o pai de família. O fruto da terra. Não, o fruto da terra não. Da videira, isso é. Da videira. Então, quer dizer, você tá dando uma brahá em cima do vinho que o Eterno fez para você. Aquilo é alegria, assim. E só, tomamos o vinho e acabou. E a gente fala, lehai a vida, porque a vida a gente sempre brinda junto com a família, junto com os irmãos. Né? Nunca você vai ver um judeu num bar, jamais, bebendo. E não é porque a Torá alimenta, nada faz falta. Mas eu vou te dizer, o vinho de Jesus era lehai. Lehai a vida, é um vinho bom. Um vinho bom, né? Não era suco de uva, não. Não era suco de uva. Não, suco de uva é suco de uva. Mas o suco de uva, quando ele é fermentado, ele se torna o quê? Vinho? Vinho. Então, assim, quimicamente, se você pegar o suco de uva, colocar numa barrica e deixar ele no sol, ele vai fermentar ali, ele vai ferver. Não é isso que vai acontecer? Eu também, pastor, já estudei isso quando eu estava no sistema religioso, querendo me acreditar que aquele suco, aquele vinho, era outra coisa. Tinha um cara tão bom que ele queria provar teor alcoólico. Eu falava, meu Deus, que dificuldade. Não é. Era lehai. Mas, assim, alguém que quer andar nessa cerca, ótimo, bom. Mas não é pecado. Não, a gente não pode dizer, né? Que é pecado porque eu quero que seja. Então, não posso. É isso. O problema é assim, que os religiosos, hoje, as pessoas elas querem impor a sua opinião e o religioso, ele usa o nome de Deus para fazer valer uma opinião dele. Sim. Então, eles matam em nome de Deus e põem Deus. Então, eu vou impor porque eu tenho essa ideologia, eu acho que é isso aqui, então eu uso o nome de Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com aquilo. Né? Então, a gente vai vivendo, a gente vai amadurecendo e a gente tem muito cuidado com a religiosidade, porque ela é perigosa. Né? É perigosa. Eu não posso querer impor uma doutrina baseado naquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Eu sou assim. Quando a Bíblia, eles não gostam muito do meu jeito. Ela não me dá respaldo para me chegar e dizer aquilo, né? E às vezes assim, eu sei que tem pessoas que não gostam de pessoas que pensam muito, não, né? E filtra as coisas, mas a gente aprende no direito que a gente não pode ser unânime com tudo. Não. Né? Então a gente filtra tudo que vem. Às vezes eu escuto, fico calado. Eu sou assim também. Mas a gente sabe que não é aquilo. Então a religião ela tem disso. E a religião ela tem um poder muito grande, muito forte, muito perigoso. Né? Porque as pessoas elas matam em nome da religião. E a gente tem visto isso aí fora. Né? Então, eu sou contra o radicalismo. Eu também. Tudo aquilo que é radical, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que escraviza as pessoas, que separa, que desdenha a pessoa, que despreza o ser humano, porque em si
a vida, ela tem importância para Deus. Seja qual for a vida, toda a vida tem importância para Deus, né? E o desejo de Yeshua é o quê? É salvar. É que todos retornem. Todos retornem. Para ele, não é isso? É que ué, mas você já não tá para ele? Você já tá com ele. Eu tô no caminho, né? Então, aí ele falou, Marco, retorna comigo. Tá vendo aí, gente, o que ela quer? Ela quer me converter, ela quer que eu retorne. Ela fala, não é converter, ela quer que eu retorne. E Baruch Hashem, você já é judeu e nem sabe, você nem sabe, meu Deus. Pastor, amei estar aqui, amei mesmo. Vou chamar o pastor Toninho um dia aqui para bater papo com nós. Fernanda, para mim, toda vez que eu me reúno com vocês, é uma nova experiência, é um avivamento. Aí, para mim também hoje foi. É um avivamento, é um renovo, né? Você me faz pensar. Isso aí. Que você traz as palavras, tal, as pérolas, né? Eu nunca vou falar assim, ó, isso aqui é o certo, mas eu vou te mostrar. E você pensa. Eu acho que se eu sempre faço isso, o pessoal do grupo. Ontem uma moça me chamou e falou assim, você postou uma festa, que era do Rosh Nenê, mas tem um monte de mulher que não tá com a cabeça coberta. Aí eu falei assim, porque nem todas precisam cobrir. Nem todas. Às vezes alguém tá de peruca, 80% usa peruca. Não usa isso que eu uso. Entendeu? Quando eu vou lá em Higienópolis, lá que você vai... as pessoas ficam me olhando, acho que pensam que eu vim do Marrocos e tal. Por quê? Elas usam peruca. Então, é isso que eu tenho muito medo, de você começar a olhar, julgar e se achar melhor. Não gosto disso. Então, eu falei a você, pode ser assim, assim, assim. Agora, onde ela vai se encaixar? A humildade, ela cabe em todo lugar. Não é verdade? A humildade, ela cabe em todo lugar, né? E é isso que eu acredito que tem muitas pessoas como eu, que querem aprender, que querem conhecer mais de Deus, que querem conhecer mais de Yeshua, né? Que querem conhecer mais a palavra, que precisam conhecer, né? E o que você passou para mim, eu guardei aqui dentro do meu coração, aqui, né? E você fala para mim, eu falo, tem fundamento, Deus. Tem fundamento, tem fundamento, tem fundamento. E a gente vai colocando nas caixinhas lá, né? Sim. Vai colocando nas caixinhas. Na hora que precisa, abre. Na hora que tiver preenchido, a Yeshua vai dizer, agora é a hora. Isso mesmo. Vem cá que você já tá comigo, pega na minha mão, vamos lá. Vamos lá cumprir minhas festas e vamos embora. Pastor, foi uma benção estar aqui, uma grande brahá. Quero agradecer mais uma vez. O senhor, como cristão, abriu as portas para que a luz da Torá pudesse chegar a tantas casas e fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Que cada pessoa que está sendo alcançada por essa Torá através desse canal, que haja mérito também sobre a sua vida. E o nosso desejo, Fernanda, é expandir mais. Claro, a gente tem desejo de investir mais no programa de vocês, né? Amém. Trazer mais pastores para os debates, tá duro. Ela quer tá debate, difícil. né? Porque ela gosta de debate e ela massacra aqui os pastores aqui, né? E ela, já falei para ela que ela tem que ser imparcial. Eu já prometi. Né? Ela como apresentadora, mas ela não consegue ficar imparcial, né? Ela entra ali, né? E o Yosef, né? O Yosef também gosta do front. Gosta. Gosta do front. Mas eu acredito que esse ano de 2025 nos reserva bastante surpresas, coisas boas, decretos que já foram determinados pelo Yeshua, né? E a gente vai fazer aí os programas mais legais. Vamos ver se a gente senta, conversa pra gente dar uma mudada aqui no estúdio. Baruch, olha quanto decreto bom, gente. Trazer mais coisas aí da cultura judaica. Para vocês se sentirem mais à vontade aí no sofá de vocês, na casa de vocês, assistindo o programa da Fernanda Rivka, né? O Shema Israel. Obrigado, pastor. O Eterno te abençoe muito. Amém. Tá? Você, sua casa, sua família, esse novo ciclo que nós estamos começando para nós, 5.785 decretos bons para nossa vida. Você guarda os números, né? Opa, vivo neles. É mesmo? Vivo. Gente, nós vamos parando por aqui, senão a gente fica aqui falando de Torá, né, pastor? Vamos aí. A noite inteira. Beijo no seu coração. Quinta-feira que vem tem mais. Eu vou falar quinta-feira que vem, eu vou trazer um rabino.
totalmente diferente. Eu tô até pensando em mudar aqui meu Kitsui, porque o Kitsui dele é maior que o meu. O senhor vê. Baruch Hashem. Fica ligado, mas não vou contar não, que é surpresa. É surpresa. O senhor tem alguma coisa para falar? Povo de Deus, um beijo no coração de vocês. Quero dizer que eu amo o povo judeu, amo a cultura de vocês. Baruch Hashem. Né? E tamo junto, viu? Vai ter surpresa ano de 2025 para todos nós. Deus abençoe vocês. Amém, Baruch Hashem. Ó, que o Eterno abençoe a cada um que ficou aqui conosco. Compartilha, chama um amigo, manda e vamos lá fazer Techuvá. Quinta-feira tem mais. Beijo no coração. Chama Israel comigo, Fernanda Rivka, TV Gospel Barueri. Shalom.